Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro da Escola da Fé, que estamos refletindo durante essas semanas aqui os evangelhos. Fizemos uma introdução aos sinóticos. Se vocês olharem aí, verão aí essa introdução aos sinóticos, aos três evangelhos, né? E agora iniciamos, no encontro passado, iniciamos Marcos. E vamos continuar então com esse Evangelho de Marcos para que possamos compreender um pouco melhor a trajetória de Marcos, como Marcos enxerga Jesus, né? Então eu quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que são amigos do sagrado, né? Jesus Cristo diz assim: já não vos chamo, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então, e Jesus, como ele é sagrado, como ele é um grande mistério, todos nós que nos aproximamos dele, que queremos ser esses amigos, somos esses amigos do sagrado, amigos do mistério de Deus. Então, para iniciarmos, vamos iniciar rezando, porque quem não reza vira bicho. Então, quanto mais rezamos, mais nos tornamos humanos, nos aproximamos mais assim do divino. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito e enchei os nossos corações com a graça da vossa presença e através do vosso Santo Espírito que possamos compreender melhor e aprofundarmos o conhecimento a respeito de Deus manifestado em Jesus Cristo. Rezemos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim nos unimos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos caminhando aqui. Eu peço um especial favor a vocês, né? Eu ainda estou gravando e não consigo fazer algumas partes diretamente no YouTube, né? Que grave direto no YouTube. E eu preciso ali que se inscrevam no YouTube. Preciso só de 50 inscritos. Tem 10 inscritos, ainda somos bem pobres aqui nas redes sociais, né? Então eu peço que, por gentileza, por favor, se inscrevam para que a live possa ir diretamente também para o YouTube, ou YouTube, senão eles não permitem que a gente faça isso. E eu tenho que fazer um chamado upload depois, né? Mandar para lá depois. Muito obrigado aí desde já. Então, no encontro passado, nós encerramos aqui nesse slide, onde nós temos aqui uma visão a respeito do Evangelho de Marcos. Como é que Marcos descreve Jesus? Como eu já disse, de uma maneira bem sucinta, a gente vai ver hoje aí alguns trechos, né? Que ele resume, né? Ele coloca uma síntese de cada uma das situações, por exemplo, das tentações, né? Ele não descreve, como em Mateus, Lucas, né? A questão da pedra, né? Transforma a pedra em pão, Satanás ali fazendo esse papel dele de persuadir Jesus para que ele não complete a sua obra, né? Então aí temos outras passagens ali, nós vamos ver que ele vai resumindo. Não é que ele resume, é a informação que ele tem, né? Ele tem uma informação diminuta, né? E ele procura ver, bom, isso aqui realmente foi assim e tal, e ele vai lá, coloca no seu evangelho, por isso que só temos 16 capítulos, né? Ao passo que os outros evangelistas se aprofundam mais, porque vão lá pesquisar, mas veja como é importante o evangelho de Marcos. Eles partem do Evangelho de Marcos, da estrutura de Marcos, para desenvolver os demais evangelhos, para
de uma certa maneira, complementar ou suplementar algumas outras informações e dar muitos outros detalhes que são importantes também. E que nós vamos ver aí mais para frente também, o Evangelho de Mateus e de Lucas, ok? Então, está dividido em quatro partes. A primeira parte é essa preparação para o ministério público de Jesus. Então, lá no capítulo 1, versículo 1 a 13, nós temos aqui essa preparação. Então, essa preparação é antes de ele começar a anunciar o reino de Deus, né? Então, nós temos aqui a pregação de João Batista, né? Aquela questão aquele que vai preparar os caminhos, né? Ele vai aplainar as veredas, né? Para que esse Jesus venha e possa anunciar a boa nova aos pobres, aos escravos, como nós já vimos no encontro passado, né? Temos também aqui o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus antes do seu ministério público. E ele passa pelas tentações. Depois dessas tentações é que ele registra a sua ida para a Galileia. Deixa eu abrir um pouquinho aqui que tá. Não sei por que dá um calor fazer essas lives, fazer essas gravações, né? Aí nós temos essa segunda parte, né? Que é o ministério de Jesus na Galileia. Como eu disse, depois das tentações, ele vai lá anunciar na Galileia, né? Ali numa região que ele já conhece, né? Porque faz parte ali da Galileia, faz parte ali Nazaré, né? Cafarnaum, né? Toda aquela região ali, né? O Mar da Galileia e o seu entorno, Tiberíades, né? Então toda aquela região ali mais ao norte de Israel. Nós temos também a grande viagem, né? Marcos registra essa viagem para Jerusalém e o ministério na Judéia, né? Então, saindo depois lá da Galileia, Jesus foi várias vezes, mas ele registra aqui de uma maneira assim, de uma maneira a focar mais na sua caminhada até Jerusalém, quando vai acontecer ali o grande mistério, né, da cruz, sofrimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, está ali no capítulo 10, versículo, até o capítulo 13, versículo 37. E onde temos aí também, nessa quarta parte, a paixão e ressurreição de Jesus, do 14, 1, 16 até 20. Eu já tinha até falado alguma coisinha, mas eu queria deixar um pouco mais claro isso, ok? Muito bem, vamos ver aqui os temas doutrinais, isto é, os ensinamentos de Jesus, né? Pontuados assim, principais, né? Então Marcos vai registrar e vai mostrar quem é Jesus, apresentando Jesus como libertador, o Salvador, o Filho de Deus. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Assim, até a metade do seu evangelho, então, ele divide o evangelho, nós falamos em 4 partes, mas nós temos uma metade que vai aí mostrar a verdadeira identidade de Jesus. Quem verdadeiramente é Jesus. Até o demônio fala, sabemos quem tu és o Messias, tu és o Santo de Deus. Veja que até os demônios confirmam essa identidade de Jesus. E Pedro vai confirmar nesse capítulo 8, depois nós vamos ver lá quando Pedro fala, tu és o Messias, tu és o Cristo, né? Ele fala de uma maneira muito simplificada, né? Diferente ali de Lucas e Mateus. Então a segunda metade, ela é dominada pelo anúncio da paixão. Por quê? Porque ele está indo para Jerusalém, está indo ali para ser morto.
esse é o principal acontecimento? Não. Ele está indo lá para a sua glorificação. Sua glorificação. Ele anuncia, ele diz assim, quando eu for levantado, isto é, na cruz, né, eis que atrairei a atenção de todos os reinos, de todos os reis, de todos os príncipes sobre mim. Então, é ali na cruz que nós temos morte, mas ressurreição e aquela coisa, uma coisa assim que pode parecer para muitos uma loucura, que é o Deus que morre e ressuscita na cruz e depois ressuscita depois de 3 dias e aparece a mais de 500 discípulos, né? Que são testemunhas, além dos apóstolos, Maria Madalena, etc, etc. Né? Então, esses os temas aqui. Mas vamos lá, mais temas, vamos continuando aqui esses temas doutrinais que estão ali no meio, né, dos textos. Né? O paradoxo da rejeição e incompreensão dos homens e o reconhecimento de Messias, Filho de Deus. Então existe um paradoxo aí. Ora, o Messias, ele era esperado, ele era aguardado, era motivo de muita alegria e muita festa. Quem faz essa festa e faz esse anúncio são os pobres, lá no domingo de Ramos, que nós vemos a entrada triunfal de Jesus, que era aquela espera, né, do Messias que viria trazer finalmente a justiça para Israel e para todo o seu povo. Né? Mas existe uma incompreensão, né? Uma incompreensão por parte dos homens. E a gente vai detalhar isso aí um pouco mais, até nos textos aí, para que a gente veja que esse reconhecimento de Messias, de Filho de Deus, Jesus vai procurar enfatizar de outra maneira. No primeiro momento ele vai falar, ó, não digam nada, hein, que eu sou o Messias. Né? E nós vamos procurar entender também por que é que ele queria de alguma maneira esconder, fazer aí um certo mistério a respeito da sua vinda messiânica, como Filho de Deus para a libertação de Israel, né? E do mundo depois. Primeiro nós temos esse reconhecimento do Filho de Deus pelo Pai. Está lá no capítulo 1, versículo 11 e no 9, versículo 7. Eu estou usando aqui a Bíblia da CNBB, a versão da CNBB, né? Tradução oficial, e vamos ler aqui esse 1:11, capítulo 1, versículo 11. Olha o que ele diz aqui, né? 1:11. Vamos lá. Está aqui, né? Isso aqui é na questão do batismo, né? Depois vamos dar uma olhada no batismo, depois temos lá as descrições, vamos olhar o batismo. Mas logo após o batismo, né? E desce dos céus uma voz e diz assim, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Então, tu és o meu filho amado, isto é, ele foi gerado, né? Gerado e não criado, como diz o nosso símbolo niceno-constantinopolitano, né? Gerado e não criado, não é uma criatura, mas é da mesma substância do Pai, né? E o Pai ali dá o testemunho, meu filho amado, em ti eu me agrado. Isto é, eu tenho toda a graça está ali contida em Jesus Cristo, já que a Trindade ela não se separa, ela está unida de uma certa maneira aí, mas isso é conversa para depois. Tem o 9:7 também, se alguém quiser dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada rápida aqui. O 9:7, né, é na questão da transfiguração. Acho que vocês devem se lembrar, né, que desce uma nuvem que os cobriu com sua sombra,
e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais nada a não ser Jesus. Né? Então, este é meu filho amado, escutai-o. Veja, é Deus quem fala. Ouça o que ele tem a dizer. Tá certo? Ele está vindo implantar o projeto do Pai. Está vindo fazer a vontade do Pai. Temos que escutar, temos que estudar, temos que compreender melhor para a nossa salvação, para que a gente sofra menos aqui nesse mundinho de Deus. Né? Então, escutai-o, escutai-o. Temos que ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Fala nos nossos corações e fala através da Sagrada Escritura. Né? É Deus dando esse testemunho. Também ele é anunciado e reconhecido como Messias pelos demônios. Né? Então, mesmo nesse capítulo 1, versículo 24, né? Lá no 1:24, voltando um pouquinho aí, se vocês não puderem acompanhar imediatamente, depois vocês vejam, tá? Depois vocês vejam aí, quando ele entra lá numa sinagoga e tem alguém possuído por um demônio, né? Aqui o texto fala espírito impuro, e que gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Né? Tem outra passagem que fala: Viestes para nos destruir? Né? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Veja, esses textos, né, que nos falam dessa maneira, é para que a gente também tenha consciência. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que é o Santo de Deus, né, e que morreu por nós. Também é testemunhado por alguns homens. Está lá chegando no final, já que só tem 16 capítulos, no capítulo 15, versículo 39. Vamos dar uma olhadinha lá rapidamente. 15, versículo 39. Está aqui no finalzinho. 15, versículo 39. 33, 35, 38, 39. Ao ver que havia expirado, aqui está falando de quem? Na cruz, né, do soldado romano, que também dá o testemunho. O próprio soldado romano dá o testemunho. Ao ver que havia expirado desse modo, né, primeiro que o santuário se rasgou, né, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Né? Também se diz que houve um certo tremor. Né? Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião, então o centurião é aquele que comanda 100 soldados, é o centurião, 100 soldados romanos, né? Que estava diante dele, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, ele que tinha acompanhado tudo que vinha acontecendo, tudo que foi dito, veja que nós temos ali uma conversão aos pés da cruz de um soldado romano. E quantos soldados romanos, né, depois se converteram? Se converteram. Nós temos aí Santo Expedito, próprio São Sebastião, né, a conversão de soldados romanos que se aproximaram de Jesus e falaram: não, esse aí é alguém muito especial, esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus, que eles tanto falam aí, mas eles não o reconheceram. Né? Muito bem. Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, coloquem aí por gentileza. Não esqueçam de se inscrever lá naquele YouTube lá, para ver se eu consigo fazer o upload direto lá, sem ter que fazer umas manobras aí que nem sempre dá muito certo. Outra questão doutrinal dos ensinamentos aí, que Marcos registra a respeito de Jesus, é como explicar o escândalo da cruz. Peraí, mas não era agora há pouco, né? Eu falei que era a loucura da cruz. Isso aqui é o escândalo da cruz.
Por quê? Porque para os judeus, a morte de alguém na cruz é um escândalo. Em primeiro lugar, é um escândalo, sabe por quê? Porque estava nu. O judeu usava túnicas, até embaixo, né, aos pés, né? Então preservava muito a questão da intimidade, né? E quem fosse para a cruz, os romanos tiravam a roupa. Lembram que eles fazem ali sorteio das roupas, de tudo que Jesus tinha, e da túnica, como era em peça única, eles fizeram divisão de outras coisas, fizeram a túnica, fizeram um sorteio ali para ver com quem ficaria, porque era uma túnica muito bonita. Certamente ganhou de alguém aquela túnica ali, né? Então, era um escândalo. Por isso que as mulheres tinham que ficar a cerca de 300 a 500 metros longe, para que não tivesse o constrangimento de ver alguém ali nu, né? De ver alguém nu. Mas Maria se sentiu constrangida? Não. Nem a mãe de Cleofas, nem Maria Madalena, né? E nem João também, né? O discípulo amado. Eles foram aos pés da cruz. Não importa se estava nu ou não. O que importa era que o nosso Senhor, Jesus Cristo, estava naquele sofrimento atroz e era muito bom ter alguém ali aos pés da cruz, demonstrando toda a solidariedade a Jesus Cristo, né? Então temos o escândalo, entendeu? Por que era um escândalo? Então, para os judeus, escândalo. Para os gregos, para os estrangeiros, loucura. Isso aí é coisa de maluco, é doido, né? Então, para resgatar os homens, né? O escândalo da cruz, assumir esse escândalo da cruz, essa vergonha toda aí, para resgatar os homens, está lá em 10:45. For anunciado pelas Escrituras, ele aponta lá para trás, olha, essa cruz aí foi anunciada, né? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui? Para resgatar os homens, 10:45. Agora nós vamos assim, viu gente? Nós vamos caminhar com a Bíblia, né? Até agora foi muita preparação, etc. Mas a gente tem que, né? No 45, então. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Nós vamos dar uma olhadinha aí nisso aí depois também, tá? É que aqui nós estamos no momento dessa divisão aqui, tá? Muito bem. Então, o próprio Jesus fala do seu caminho de humildade e dificuldades. Está lá no 8:31. Humildade e dificuldades. 8:31. 8:31. E começou a ensinar que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Esse aí é o chamado primeiro anúncio da paixão, quando ele fala aí desse seu caminho, que era muito difícil, né? Muito difícil. Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu... Como é que nós vamos voltar um pouquinho aqui, né? Então, deu para entender essa parte dos temas doutrinais, né? Então, chegamos aqui, temas doutrinais, sofrimento, aqui fala do seu caminho, sofrimentos para os seus, né? Para aqueles que o amavam. Aqui também nós temos uma quarta questão doutrinal, como reverter a expectativa do Messias guerreiro e glorioso, né? O guerreiro e glorioso, isto é, o que eles pensavam é que viria quem? Viria um rei, né? Que iria suceder
lá o maior rei que eles tiveram, o rei Davi. Né? Então seria um sucessor para restaurar o reinado glorioso. Né? Então, então o que ele faz? Ele cerca de silêncio seus milagres. Né? Depois nós vamos dar uma olhadinha melhor. Só quero que vocês vejam quais são os principais assuntos aí. Né? Temos a profissão de fé de Pedro, né? Que faz parte também dessa questão de reverter a expectativa do Messias glorioso. Né? Esperavam sempre ele. Aí falar assim, mas se eles esperavam o Messias glorioso, realmente, temos várias passagens que falam desse rei. Mas era um rei diferente, eles não entendiam, eles achavam que rei é rei. Rei está lá, tem seus súditos, então tem o reinado, vai invadir os outros países, briga, etc. Que aquela época é uma época muito bélica, né? Então esse era o que eles esperavam ali. Mas, né, a gente pode lá na frente olhar um pouco, né, fazer um estudo a respeito de Isaías. Temos ali o servo sofredor, que aponta esse Jesus desfigurado, né, que recebeu bofetadas, quase arrancaram a barba. Está anunciado lá no Isaías. Está anunciado lá no Isaías. Isaías 1, 720 a.C., 550 mais ou menos segundo Isaías, e o terceiro Isaías, 510, 520, 30 ali, que é o terceiro Isaías ali, que é pós-exílio da Babilônia, o retorno do povo que estava na Babilônia e que retorna lá. Né? Então a questão do segredo messiânico e a questão do título de Messias. Aqui já... Então vamos voltar aqui. Tudo bem? Voltei tudo aqui, né? Para que a gente veja... para que a gente veja essa... Então vamos dar uma olhada aqui nessa pregação de João Batista, no capítulo 1, versículo 2 a 8. Então vamos lá? Marcos, né? Capítulo 1. Capítulo 1, eu deixei separadinho aqui para não demorar muito, né? Capítulo 1, versículo 2 a 8, né? Pregação de João Batista. Como está escrito no profeta Isaías, vejam que Isaías é uma ótima referência que anuncia esse Messias, né? Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente. Quem é esse mensageiro? É João Batista, né? Para preparar o teu caminho, voz de quem grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento. Aqui já não é mais o que disse o profeta Isaías, né? A partir do 4 já é Marcos registrando. Apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, de 2 a 8 aí, nós temos essa pregação de João Batista, aquele que prega no deserto, né? No deserto. Essa pregação no deserto, a gente diz que todo pregador, ele é aquele que, de uma certa maneira, muitas vezes prega no deserto, né? Porque muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não querem ouvir isso aqui, nem ver, né? Então temos, pela quantidade de pessoas, né, muitas vezes parece que pregamos no deserto, né? Somos que nem João Batista. Mas é preciso pregar, como diz Paulo, ai de mim se não faço. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, né? Então,
é, 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 também fala Jeremias, né? Também fala Jeremias sobre a pregação profética, né? Então, mas nós temos aqui, nesse início aqui do Evangelho, esse que prega. E todos nós, de alguma maneira, pregamos para o outro. Os pais pregam para os filhos. E muitas vezes eu já ouvi pai e mãe dizendo assim, olha, parece que eu estou pregando para as paredes, né? A gente fala uma coisa para esses meninos, para essas meninas, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Parece que está pregando no deserto, né? E aí, então a gente vai parar só porque parece que estamos pregando no deserto? Não, olha o que João Batista faz. Ele continua pregando, não importa, né? E ele prega tanto e de maneira tão convincente que vem pessoas ali de toda a Judéia para o deserto, naquela região do deserto ali, mais próximo do Mar Morto, né? Descendo para o interior de Israel ali, né? Perto de Jericó, ali próximo, mais próximo a Jericó, mas no deserto ali embaixo, né? Então, e ele fala que é para preparar o caminho do Senhor. Então, todos nós, de uma certa maneira, devemos preparar o caminho do Senhor. Em primeiro lugar, devemos preparar esse caminho do Senhor nos nossos corações. Será que a gente está deixando um caminho ajeitado, plano, para que esse Jesus venha de uma maneira mais suave? Ou será que está cheio de pedras, cheio de degraus, que dá uns trancos lá nesse caminho? Então muito importante isso. Preparar esses caminhos dos nossos corações, tanto dos outros, com relação aos outros, quanto com relação a nós mesmos, né? Que a gente possa fazer com que esse caminho seja mais fácil, né? Que esse caminho seja mais suave, para que esse Jesus passe, né? Então, essa é a pregação de João Batista. Aí nós temos o batismo. Veja, apenas 3 versículos. O 9º, o 10º e o 11º. São 3. De 9 a 11, fala assim, 9 a 11 só tem 2. Não, tem o 9, o 10º e o 11º. Né? Então vamos ver aí, capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Isso aí que nós falamos agora há pouco, que era Deus dando testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que seria enviado. Então aqui, vejam que como ele é sucinto. A gente sabe nos outros evangelhos que isso aqui vai muito adiante. João não quer batizar, João fala, não, o senhor que deveria me batizar, como é que é isso? Tal. Não, para que se cumpra a justiça, né? Se cumpra a lei, eu quero que você me batize. Aí fala assim, bom, mas isso aqui era um batismo de arrependimento de João. Era um batismo de arrependimento. Olha, batismo de arrependimento. Jesus tinha alguma coisa para se arrepender? Ele pecou? Claro que não. Mas era só para mostrar para os outros que todos deviam passar por ali, por João, para se preparar para esse Jesus que viria, que iria iniciar a sua vida pública. Tudo bem? Conseguimos entender? Então essa é a explicação a respeito dessa passagem aí, né? Ele se batizou e o texto fala aqui se rasgou os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. Então veja, tem gente que coloca a pomba como um símbolo, né? O texto fala como pomba, parecido, semelhante. Semelhante é igual? Não, não é. Quando você fala assim, você usa algumas figuras de linguagem, né? A gente diz lá no português, acho que chama-se hipérbole, né?
Você fala assim, olha, eu desci lá para o mercadinho que nem um foguete. Foi que você pegou um foguete e foi lá até o mercado? Não. Desceu como uma pomba. Parecido, semelhante. Era uma luz, né, que tinha vários fachos de luz e que desceu sobre Jesus. Como? Parecido com uma pomba. Tá certo? Então a pomba a gente usa, né, os artistas usam em muitos instantes como esse símbolo do Espírito Santo. Né? Mas na verdade o símbolo é essa luz, esse facho de luz ali, com vários fachos que desce sobre Jesus. Esse é o Espírito Santo. Né? A pomba, quer dizer, é um negócio parecido, mas não era uma pomba. Tá certo? Deu para entender? Então aí temos o batismo de Jesus. Né? Nessa preparação, ainda está se preparando para o ministério, hein? Para ele ir lá para Galiléia. Aqui nós estamos explicitando melhor, procurando compreender melhor. Ok? Muito bem. As tentações de Jesus. Veja, 2 versículos. Né? Mas são muito importantes esses versículos. Por quê? Porque eles dão a base. Depois os outros evangelistas vão pesquisar, vão atrás de mais informações para compreender melhor como é que foram essas tentações aí, tá? Então é o capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha como ele é bem simplificado, né? Aí logo depois, isso é, depois do batismo ali, né? O Espírito impeliu-o para o deserto, né? Impeliu para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos os serviam. Então vejam que ele vai para o deserto para passar por um jejum longo, prolongado. Aí alguém diz assim, nossa, 40 dias. Tem gente aí com 20 morre, né? Tem gente com 20 morre de jejum. Mas nós temos que entender, já que nós estamos nessa fase aqui, deixa eu beber uma aguinha aqui, que a voz vai indo embora, que é uma coisa, viu? Vamos nos hidratar aqui, né? 40 dias. Então temos que entender, e isso serve para todos os textos sagrados. Esse negócio dos 40 dias aí é uma expressão. Uma expressão. Ficou 40 dias. Né? Uma vez eu estava ali em Salvador, né? E aí eu estava lá aguardando lá. E aí tinha uma pessoa no ponto do ônibus, uma menina no ponto do ônibus, né? E aí chegou o namorado. Aí o namorado falou, aí ela falou assim pro namorado, olha, fiquei aqui a vida toda te esperando. Quase falei, ó, foi mentira, viu? Não faz meia hora que ela tá aí, né? Então veja, as expressões, né, em cada cultura, né, vai se criando expressões. Então 40 é um número que a gente vai ver lá. Ah, 40 dilúvio, 40 dias. Né? Mas foi 40 dias mesmo? É mais ou menos, gente. Né? É um tempo suficiente para que ocorra algo ou termine aquilo. Né? 40 dias no deserto, o povo de Deus lá quando saiu do Egito. 40 anos, 40 dias, 40 anos no deserto, quando saiu no Egito. Tá certo? 40 chibatadas. Né? 40 chibatadas, por exemplo, significava a quantidade suficiente de chibatadas, porque tinha um pedaço de metal na ponta, né, com 2 ou 3 pedaços ali de metais ali na ponta do chicote, e arrancava parte da carne da pessoa, né, além da pele, lógico, e aquelas 40 significava o seguinte, 40 era o suficiente para matar. Era o suficiente para matar. Alguns resistiam muito. Tanto que se falava, tem algumas passagens,
no texto sagrado, fala assim, 40 menos uma chibatadas. O que é 40 menos uma? São 39? Por que não fala 39? Não sabe fazer conta? Não, não é isso. Né? Na verdade, o texto quer dizer o seguinte, que antes de matar, o verdugo lá, o sujeito que ia dando as chibatadas, chicotadas lá, né? Ele ia percebendo pela fragilidade da pessoa, se era fraca, mais magrinha, né? Ia vendo ali, de tal maneira que ele sabia. E o que já tinha arrancado de pedaço de carne ali, que ia ter uma infecção, ia morrer mesmo. Né? Então o que ele fazia? Um pouco antes, quando ele percebia que a pessoa ainda aguentava, ele parava. Então 40 menos uma poderia ser 26 para uma pessoa muito fraca. Né? Para uma jovem de 16, 17 anos, 40 menos 1 não pode ser 20. Tá certo? Para alguém muito forte, 40 menos 1 pode ser 46. Deu para entender, gente? Então esse 40, esse número é um número que quer dizer um número suficiente para que aconteça um objetivo, para que aquilo se concretize. Tá certo? Então 40 dias no deserto foi um tempão que ele passou lá. Tá? Foi um tempão que ele passou lá. Então veja, então, versículo 12 e 13, né? Como nós já falamos aí. Né? Permaneceu sendo tentado por Satanás. Quer dizer, ele foi tentado esses 40 dias aí, entre aspas, né? Essa expressão linguística, né? Mas, na verdade, quer dizer o seguinte, né? Que ele foi tentado durante, na realidade, toda a sua vida. Jesus foi tentado. Acho que para a cruz, o demônio queria que Jesus assumisse a cruz, porque ele não queria que assumisse a cruz. Porque era para que se completasse tudo o que deveria acontecer, inclusive a ressurreição. Então ele assume aquela cruz ali. Né? Ele assume aquela cruz. E o demônio, se ele não assumisse a cruz, ou se ele mostrasse fraqueza, é na fraqueza que o demônio se alegra. Né? Então, Satanás, o tentador, na questão da cruz, por exemplo, é claro que ele queria que Jesus negasse a cruz. Negasse a cruz. Né? Vejam que até Pedro também não queria, mas Pedro por outros motivos. Né? Porque ele amava Jesus, não queria que ele sofresse. Né? O demônio não, queria que ele fosse considerado fraco, e porque aí, como eu disse agora há pouco, ele não iria ser levantado na cruz, ele não iria trair a humanidade inteira. Tá certo? Muito bem. O ministério de Jesus na Galileia, nós vamos ver alguns detalhes aí ao longo aqui da nossa apresentação. Viagem para Jerusalém, ministério na Judéia, também não. Aqui também não, aqui é paixão e ressurreição. Depois nós vamos dar uma olhadinha nisso aí com mais detalhes, tá? E vamos ver como é que a coisa foi. Então vamos ver aqui, isso aqui nós vimos uma parte, né? Que aqui nos temas doutrinais. Como eu dei só só repassei aqui para a gente ter uma visão mais ampla, né? Aqui eu quero ler. Ali a gente fala do 8, 27 a 30, né? Você lembra que eu falei que está dividido em duas partes, né? Do 1 ao 8 e depois da parte do 8 até o 16, né? Mas ali nós temos aquela questão que Jesus diz assim, quem dizem os homens que eu sou, etc, etc. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, que é como Pedro confirma a identidade de Jesus ali, né? Nós dizemos também que é a profissão de fé de Pedro. Né? A profissão de fé de Pedro. 8, 27, 30, né? E na verdade nós vamos ver antes, um pouquinho antes ali. 8, 27, 30. Então, vamos ver
No 27:30. Tá bom, já no 27:30. Pedro professa Jesus como Messias, né? Então veja, no 27. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que a ninguém falassem a seu respeito. Essa passagem vocês devem saber, devem se lembrar, que nós temos também nos outros evangelhos. Mas aqui está muito, muito resumidinho tudo aqui. Mas nós temos algo muito curioso, né? Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Será que Jesus já sabia o que os homens diziam que Jesus era? Jesus sabia também o que os discípulos, os apóstolos, pensavam dele? Ele não era o Filho de Deus? Tem muita gente que acha que ele lia pensamento. Jesus Cristo lia pensamento? Conseguia ler o pensamento do outro de tal maneira que sabia o que o outro estava pensando? Veja, nós temos algumas passagens, principalmente a respeito dos fariseus, que Jesus diz assim: Jesus sabia o que ia no coração deles. Jesus sabia o que ia no coração deles. Mas uma coisa é saber o que vai no coração. Por quê? Porque Jesus, ele vai percebendo os fariseus, como eles pensam, coração duro. Jesus, em certos momentos, chama de serpentes, víboras, né? Sepulcros caiados. E Jesus não fala isso de graça. Ele sabe da dureza deles, como eles manipulavam o povo. Então, Jesus, veja, Jesus não lia pensamento. Poderia deduzir, né? É como a morte. Por que ele sabia que ia ser crucificado lá em Jerusalém? Porque ele previu o futuro? Gente, não existe previsão de futuro. Para nós que somos cristãos não existe previsão, porque senão nós tiramos o livre-arbítrio. Porque a decisão quem vai tomar é a pessoa lá naquele momento. Então não existe. Pode existir alguma coisa assim que Jesus, Deus, coloque algumas pessoas no nosso caminho, suscite ali nos corações para que um ajude o outro, né? Deixe o coração mais amolecido sobre um e o outro, mas não existe predestinação. Paulo diz claramente, a única predestinação é que nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. Só isso. Desde sempre Deus nos quis como seus filhos, né? Então, Jesus não lia pensamento. Tá certo? Também ele não queria saber muito. Será que ele queria saber como é que andava ali o prestígio dele? Né? Quero saber se o povo, qual é o pensamento do povo, se eu estou sendo bem recebido, se estou sendo bem acolhido, qual é o percentual de bem e ótimo, de regular e de péssimo. Será que era isso? Claro que não. Claro que não, porque ele percebia também. Ele percebia que muita gente ia atrás do quê? Muita gente ia atrás do milagre. Muita gente ia atrás do milagre. Ele sabia. Né? Na multiplicação dos pães, nós temos isso, temos ali um conflito, mas isso só João nos mostra. E um dia nós vamos, tomar a Deus, fazer essa reflexão a respeito do Evangelho de João.
né, que temos aquele conflito ali quando eles querem fazer com que Jesus se torne rei, um rei que dá comida, que cura os outros, etc, etc. Era só isso que eles queriam, aparentemente, ou no primeiro momento de Jesus. A gente pode até dizer, bom, mas eles sofriam tanto, né? Verdadeiramente tem alguma justificativa, mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo, né? Então, o que parece aqui, né, é que ele pergunta, e aí uns falam, é o João Batista. Bom, mas João Batista tinha sido decapitado, né? Tinha sido decapitado, levado a cabeça ali para Herodes, né? João Batista. Então não é João Batista. Alguns dizem que é Elias, porque Elias disse que ia voltar um dia, ele foi arrebatado, e um dia viria de Deus diretamente, mas também não é Elias. É claro que não, tá certo? Não existe isso, né? Ou então um dos profetas, né? Um dos profetas. Então existia naquele período ali algum, não é mística, mas misticismo, né? Existiam várias doutrinas ali que influenciavam de uma certa maneira os discípulos, os apóstolos e também aqueles que seguiam Jesus, né? Mas Jesus estava querendo saber, era dos corações dos apóstolos, porque ele estava indo para... Veja, nós estamos no capítulo 8, lembram? Então, até a metade procura mostrar quem é Jesus. Do 8 para frente é a caminhada para a sua glorificação na cruz e a sua ressurreição. Então aí a coisa começa a ficar um tanto quanto dramática. E Jesus pergunta isso para eles. E aí Pedro que tem seus altos e baixos, mas Pedro é fantástico, né? Pedro é impulsivo, ao mesmo tempo ele tem um coração puro, né? Alguém que, apesar das suas imperfeições, das suas dificuldades, né? E de depois negar Jesus, mas ele tem ali, ele sente que Jesus é o Messias, né? E é por isso que ele diz aqui, né? Ele diz aqui, tu és o Cristo. Tem os outros textos, vão pesquisar mais e vão dizer, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo. Então, e aí tem uma complementação ali, não vou entrar nisso aí agora. Mas o Cristo, ungido de Deus, o Messias. Certo? Então, Pedro ali, no meio do Evangelho, ele percebe Jesus como o Filho do Deus vivo, o Cristo ungido, o Messias, aquele que deveria vir. Ele já tinha entendido completamente como é que era esse Messias? Sim ou não? Não. Achava ainda que ia ser restauração do reino, porque ele estava impregnado da cultura judaica, do pensamento da época, que veio através dos profetas, que não olharam muito para Isaías e ficaram olhando lá para os outros profetas, falando desse Jesus glorioso que viria restaurar o antigo Israel. Tudo bem? Então aqui, veja, nós estamos 27:30, né? Logo no 8, 31 a 33, já tem o anúncio da paixão. Primeiro Jesus provoca eles, né? Então, Jesus provoca eles. Quem dizem os homens que eu sou? Né? Quero ver o que esses aqui estão pensando. Né? Aí, ele diz assim, no 31, 33 ali, tá? E começou a ensinar que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Falava disso abertamente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo:
Vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Vejam que os altos e baixos que eu falei de Pedro, e como é interessante nós vermos aqui em Marcos, porque aqui a gente vê de uma maneira seguida e rápida, sem aquelas inserções que os outros evangelistas colocaram, que às vezes nos dispersa um pouco para compreender esse fio aí, né? Esse fio da meada aí, né? Então veja. Então acabou de dizer para vocês quem eu sou. Então, tu és o Cristo, né? Jesus advertiu de início para que não falasse a seu respeito. Ué, mas ele não queria? Não, ele não queria, porque iria causar muita confusão. Porque iam começar a achar, bom, o rei chegou, está aí o novo rei de Israel, aquele que vai pôr lá. Claro que os romanos iriam querer matá-lo imediatamente, e é claro que o Sinédrio iria querer imediatamente condená-lo e matá-lo. Tá certo? Então ele fala, eu tenho pouco tempo, então eu não posso ali, eu não posso, vocês não devem revelar quem eu sou verdadeiramente, senão eu vou morrer muito rápido. Porque tinham matado todos os profetas, não é porque ele lia pensamento ou sabia o que vai acontecer no futuro. Não existe isso, certo? Não, ele não sabia. Né? Podia a coisa ter dado errado. Depois nós vamos ver isso um pouco mais detalhe, né? Então ele começa a dizer, filho do homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Escuta, mas os judeus vão rejeitar o novo rei de Israel? Pedro falou, como é que é isso? Pelos sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes, a parte religiosa, né? Parte religiosa. Pelos escribas, aqueles que faziam interpretação dos textos sagrados. Ser morto. Aí Pedro pira, né? Ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro chamou-o à parte. Veja, Pedro agora há pouco, né? Quando a gente vai ver, a gente vai ver que Pedro se enche de, né? Vamos dizer, de certezas assim, né? Falou, bom, eu estou bem, né? Descobri que ele, porque Jesus no outro evangelho, agora eu vou lá, vou e volto, né? Aí ele diz assim, bendito és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, isto é, que eu sou o Messias, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro se achou aqui, né? E aí Pedro, como ele falava isso abertamente, então Pedro chamou-o à parte, quer dizer, chamou ele lá num canto, né? Começou a censurar Jesus. Tem um outro texto, uma outra tradução que diz, começou a repreender Jesus. Ué, esse Pedro parece que começou a ficar meio convencido. Não é não? Censurar Jesus? Repreender Jesus? Como se Jesus não soubesse direito o que estava fazendo, o que estava dizendo? Né? Ou também podemos interpretar aqui, assim, não é possível. Né? Então vamos considerar uma outra parte. Não é possível. Você é o Messias, você é o Filho de Deus. Como é que alguém vai te matar? Que é isso? Não pode acontecer isso. Isto é, ele torcia para que isso não ocorresse. E aí ele entrava na lógica da tradição judaica. Né? E aí então, aí Jesus se voltou para os discípulos. Veja que aí a coisa pegou. Porque primeiro Pedro censura ele à parte. Também ele não queria falar na frente dos outros que ele queria repreender Jesus. Né? Porque iria ver que existiria ali uma crise. Né? Mas Jesus não tem essa não, ele enfrenta a crise. Ele se volta para os discípulos, repreendeu Pedro na frente de todo mundo, dizendo, vai para trás de mim, Satanás. Isto é, vai para trás de mim, tentador. Está querendo me tentar a não assumir a cruz? Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Isto é, Deus fala, olha, você vai nesse caminho,
Eles vão fazer isso mesmo, porque eles são maus, não é porque nós estamos prevendo o futuro, não tem horóscopo naquela época, né? Porque eles são maus, né? E então vai morrer. Mas você vai ressuscitar. E você vai ser essa ligação entre o céu e a terra. Né? Então, aqui nós vemos aí, Jesus, está alinhado com Deus e acusa Pedro de pensar como os homens, mesmo já tendo feito toda uma trajetória com Jesus. Né? Então nós já estamos aqui há um bom tempo, né? Estamos aqui há um bom tempo e nós temos esse primeiro anúncio da paixão, bem no meio do Evangelho aqui. Né? Temos também o anúncio ali no 9, 30, 32 e no 10, 32, 34. Né? No 10, 32, 34. Vamos dar mais uma olhadinha lá no 9, 30, 32? 9, 30, 32. Já estão cansados aí? 30, 32. Segundo anúncio da paixão, tá vendo? Anúncio da paixão, que foi o primeiro, segundo anúncio da paixão. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Veja, um capítulo depois, do 8:31, lá no 9:30. Vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Né? Tipo assim, não é possível o que ele está dizendo. Eles tinham medo e, ao mesmo tempo, era como se a esperança deles se esvaísse, né? Se esvaziasse, aquela esperança da vinda do Messias, e eles, estando tão próximos ali ao Messias, eles pensavam nisso. Né? Então, veja, logo no outro capítulo, então, ele estava ensinando os seus discípulos. Então, veja, e ele não queria que ninguém o soubesse. Veja que nós temos várias passagens assim, né? Então, ensinando. Então, vejam que Jesus veio para ensinar. Nós estamos dispostos a aprender? É uma pergunta para todos nós e para mim também. Eu preciso aprender muito. Está pensando que eu sou o quê aqui? Que eu sei muito mais do que todo mundo aí? Não é verdade. Né? Não é verdade. Eu estou aqui aprendendo e cada vez mais aprendendo, porque é um tesouro, né? O texto sagrado é um tesouro. O próprio Jesus faz um paralelo, né? Como um baú, onde tem tesouro, onde eu tiro coisas antigas e coisas novas a partir desse tesouro. Então, que Deus nos ajude, gente, a compreender mais e melhor esse tesouro que está registrado na Sagrada Escritura. Que a gente possa, pelos dons do Espírito Santo, um dos dons é a questão da inteligência, né, e do conhecimento. Que a gente possa usar nossa inteligência para conhecermos melhor Jesus Cristo. Muitas serão as tentações para que a gente se afaste dos ensinamentos. Muitas serão as tentações para que vocês não vejam esses vídeos aqui, não. Pode ser que eu não seja o melhor professor, que eu não seja o melhor comunicador, né? Mas eu faço de acordo com as minhas condições, procurando colocar tudo aquilo que eu sei à disposição do reino, à disposição de vocês, à disposição do projeto do Pai que enviou Jesus ao mundo. Muito bem, já cansei vocês hoje, né? Então, vamos deixar para a semana que vem. Então, a continuação dessa
desse mergulho no mistério de Marcos. Então vamos rezar? Vamos rezar para que a gente continue cada vez mais próximo dessa palavra misteriosa e tão fantástica. Deus, mantenha o vosso Espírito em nossos corações, para que possamos cada vez mais estarmos motivados, com vontade de aprender mais e mais, para que possamos, assim, compreendendo, transmitir a outras pessoas também que não conhecem a Sagrada Escritura, que estão longe ou que caem na tentação de não querer saber direito como é que é isso. Isso é muito complicado. Não, não é não. Devagarzinho a gente vai aprendendo cada vez mais e melhor. Vamos rezar a Maria, que esteve sempre presente na vida de Jesus, Maria discípula de Jesus, Maria nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nos mantemos unidos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Estudem isso que nós vimos aqui, aprofundem mais, dê uma olhada nos textos, nesse texto tão fantástico de Marcos. São só 16 capítulos, rapidinho. Fiquem com Deus. Amém.